Olá, bom dia. Estreando aqui na TV Borborema o programa Saúde em Dias. Dicas de saúde e bem-estar para a sua vida. No programa de hoje nós vamos abordar planos de saúde e seu direito. Eu converso com o Dr. Délio Ramos. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde em Dia e a nossa conversa hoje é sobre plano de saúde e seus direitos. Eu converso aqui com o Dr. Délio Ramos. Doutor, a gente sabe que as operadoras de plano de saúde são campeãs em reclamações. Quais são as principais queixas dos usuários com relação aos seus direitos em determinados planos de saúde? Primeiramente, bom dia, George. Bom dia você que está assistindo o programa Saúde em Dias, uma bela iniciativa da Rede Farmácia Dias. Jorge, essa sua pergunta é pertinente em razão que os planos de saúde eles têm sistematicamente negado atendimento aos seus usuários. O que ocorre? Você precisa de qualquer procedimento cirúrgico, ou de qualquer consulta, às vezes, ou de qualquer exame que é necessário para um tratamento de urgência até, e os planos de saúde simplesmente negam, né? Isso é uma prática muito comum, muito corriqueira. O que tem acontecido é que os usuários têm nos procurado, têm procurado sempre uma ajuda dos especialistas, ajuda dos advogados, e aí nós sempre ajuizamos ações na justiça. Via de regra, as liminares, ou as tutelas antecipadas, como nós chamamos, são os termos técnicos, elas são deferidas. Sobretudo porque os juízes entendem que saúde não é uma coisa de se brincar. É uma coisa muito séria. Ninguém escolhe, ninguém opta por estar enfermo, né? Além do que, toda a legislação, quando se trata de saúde, quando se trata de plano de saúde, há uma relação aí de consumidor. E toda a legislação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente sempre coloca as práticas abusivas, como bem diz o próprio Código de Defesa do Consumidor, que no caso cabe perfeitamente a essa prática, né, a essas negativas de atendimento, negativas de procedimentos cirúrgicos, negativas de exames, negativas porque, às vezes, do próprio fornecimento de material. E é uma prática muito comum, mas que nós, geralmente, quando nós ajuizamos as ações, como já dito aqui, os magistrados entendem que é uma questão de saúde, uma questão muito séria, né? Sobretudo porque a própria Constituição Federal coloca o bem-estar, na verdade, o homem sobre qualquer outra coisa, a saúde, o direito do indivíduo, né? Então, é muito comum, todavia, nós já temos grandes, digamos assim, grandes decisões, né, de grandes juízes, no sentido de conceder, de, digamos, coibir todas essas práticas abusivas dos planos de saúde. Também, doutor, eu vejo muito essas restrições, elas surgem, acho que com mais acentuadas, né, depois dos 60 anos. As pessoas que têm uma idade mais avançada, ou seja, depois de 50 anos, a partir desse tempo, aí o plano de saúde parece que fica mais restrito, e aí as burocracias para você conseguir o seu plano, né, parece que fica mais apertado. É isso mesmo que acontece? Exatamente. Infelizmente, Jorge, no Brasil, os planos de saúde viraram um grande negócio, né? O que o Estado não consegue amparar o cidadão em termos de saúde, né? Ou seja, o cidadão que recorre ao SUS, ele está, digamos assim, muito aquém, o próprio Sistema Único de Saúde está muito aquém do que nós precisamos, e aí as pessoas geralmente procuram os planos de saúde. O que acontece com os idosos, sobretudo, é a questão de que com a idade você vai adquirindo, infelizmente, muitas enfermidades, né, vão aparecendo, e
E daí que os planos de saúde, eles veem que não há lucro ali. Existe no caso, se eles se sentirem lesados, eles vão recorrer a quem? Existe além desses, do Código de Defesa do Idoso, do Consumidor, existem outros mecanismos que eles possam recorrer para rever seus direitos como cidadão, como cidadã? A legislação basicamente é essa, né? Basicamente para todos, né? Para todos os usuários do plano de saúde, é o Código de Defesa do Consumidor, Isso. além da própria lei dos planos de saúde, que entendo que houve até uma certa, digamos assim, uma influência forte dos planos de saúde. Todavia, nós quando defrontamos com o Código de Defesa do Consumidor, né? E para os idosos, já disse também, tem o Estatuto do Idoso. Agora, toda essa legislação, os usuários de plano de saúde, os idosos, sendo idosos ou mais jovens, né, tem que se procurar sempre um especialista, né? Procure os advogados, procure um advogado de sua confiança, né? Procure os PROCONs, os próprios PROCONs, né? Aqui em Campina Grande, por exemplo, nós temos o PROCON municipal, que é muito atuante nesse sentido, a Curadoria do Consumidor, então, do Estado, lá na Casa da Cidadania. Então, procurar sempre esses órgãos, ou diretamente um especialista, um advogado de sua confiança, para que você possa, aí sim, ajuizar a ação. E, como eu já disse aqui, via de regra, os magistrados têm entendido que com saúde não se brinca. Eu estou conversando aqui com o Dr. Délio Ramos. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais perguntas e mais dúvidas aí para esclarecer para você, consumidor. Que tal uma promoção tão irresistível, tão fofa, tão cuti-cuti? Ai, desculpa, vamos começar de novo. Alô, papai e mamãe! Venham aproveitar o Festival de Fraldas da Rede Farmácia Dias, com ofertas das melhores marcas para o seu bebê. Que tal concorrer a um mês de fraldas grátis? São 10 sorteios mensais. Festival de Fraldas é só na Rede Farmácia Dias. Não perca, porque depois não adianta chorar, hein? E o Festival de Fraldas já é um sucesso. Olha, eu estou aqui no bairro da Liberdade, na Rede Farmácia Dias. Olha só, Baby Frau por apenas R$ 20,99. Comprando 2 pacotes, você concorre a um mês de fraldas grátis. Rede Farmácia Dias, se precisar, é só ligar 3310-6000. De volta com o programa Saúde em Dias, e a nossa conversa aqui é sobre planos de saúde, mas eu quero aqui abrir também para o Dr. Délio sobre o serviço público do SUS, né? As pessoas que se sentem lesadas, se sentem, não lesada, mas mal atendida, se sente com seus direitos não sendo atendido, não sendo, de alguma forma, né, correspondido com o que o governo propõe a fazer. Essas pessoas devem fazer o quê, doutor? Jorge, se nós temos, a legislação é muito clara. Se nós provocamos qualquer dano de qualquer natureza a alguém, né, seja em que área for, na nossa atividade profissional, na nossa atividade diária, né, e isso cabe também, obviamente, ao atendimento médico, ao atendimento em geral, nós respondemos, né, ou seja, aquelas pessoas que praticam os danos, eles respondem com a indenização pertinente. Então, em caso de um mau atendimento, de uma omissão de socorro, você deve sempre procurar, primeiramente, constituir uma prova, né? Que aí é muito importante. Você tem que ter testemunhas, você tem que ter documentos para provar que você teve um mau atendimento naquele hospital, naquela clínica, enfim, onde quer que seja. Segundo, você tem que procurar sempre as autoridades. Primeiramente, se houve uma omissão de socorro, como é a questão de crime também, você deve ir até a polícia e prestar o boletim de ocorrência, né? Fazer a ocorrência, como nós dizemos, corriqueiramente. E por último, mas ainda primeiro, né? Sempre procurar um advogado, que aí o advogado, um profissional, ele vai lhe orientar, né, a entrar, inclusive a ajuizar a própria ação, para buscar a reparação daqueles danos. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com o Dr. Délio Ramos, que é advogado, esclarecendo aí seus direitos com relação ao plano de saúde. A gente vai ficando por aqui. O programa Saúde em Dias volta na próxima semana, que é uma realização da Rede Farmácia Dias. Até o próximo encontro.